Oi, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um capítulo mais polêmico, digamos assim. É Um Coração que se Submete, capítulo 6, né, do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Espero que você continue aqui comigo com esse estudo. E eu queria fazer uma oração primeiro. Senhor, eu coloco diante de Ti cada mente, cada coração, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esse estudo. E eu oro para que o Teu Espírito Santo seja aquele que fale ao coração, seja aquele que convence. Senhor, a Tua palavra, Senhor, é a verdade, é o suficiente para que a gente tenha um coração, Senhor, transformado. Enche-nos de Ti, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Ela já começa aqui com um versículo de Efésios 5, 22, onde fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Texto bem polêmico para os dias de hoje. E ela mesma fala que ela era aquelas hippies dos anos 60, e para ela, quando ela se converteu, tudo isso começou a ser um choque, até que ela começou a entender, né, o que estava por trás disso realmente e viver esses princípios de Deus, né? E ela logo de cara percebeu que, na verdade, submissão é para todo mundo, né? Assim, não é só em relação ao seu marido, mas é todos aqueles que são chamados para estar em Deus, né? Que querem uma vida em Deus, devem, né, se sujeitar uns aos outros, como diz em Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, né? Então, entra aquela coisa, né, de você considerar os outros superiores a você. Isso é para todo mundo, não tem como fugir disso, né? Mas no casamento, Deus estabeleceu essa ordem de forma muito clara, e a gente vê isso ao longo da Bíblia, né? De que o marido é o cabeça, né, da esposa. Vou ler aqui o versículo. 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, gente, do mesmo jeito que Cristo está sujeito ao Pai, o homem está sujeito a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, né? Só que quando a gente entende isso, aos olhos, né, do mundo, pode parecer uma coisa muito ruim, né? Como se a sujeição fosse algo que traz violência, autoritarismo. Mas aos olhos de Deus não é nada disso, e a gente vai entender isso aqui melhor, né? Isso não quer dizer, gente, que a gente não faça parte das decisões, né? Na verdade, a gente está sempre ali, como a gente falou, né, do papel da mulher, né, de opositora no sentido de trazer sempre um contraponto, de complementar. Esse é o papel, né, da mulher. E a gente tem que fazer parte ali das conversas, né? Mas quem é responsável pela decisão final, aos olhos de Deus, é o marido. Ele vai ser responsabilizado pelas decisões finais, né? Então, ela fala uma frase que eu achei bem legal. O nosso marido responde a Deus sobre como conduzir e nós sobre como seguir, né? Então, a gente vai prestar contas a Deus assim, será que eu segui direito? Meu marido, apoiei, segui, estava ali, né? E eu gosto da imagem que ela fala, né? Que o casamento é uma obra de arte, né? Não dá para ter duas cabeças, né? Só vai dar problema. Então Deus cria e estabelece ordem. Como numa empresa você tem que ter um supervisor, você tem que ter aquele que vai prestar contas sobre a decisão final, né? E você tem que ter aqueles que ajudam que essa decisão seja feita. Então, para o Senhor existe uma ordem que é natural, como em tudo na natureza a gente vê uma ordem perfeita para que as coisas funcionem bem. Existe um design de Deus, né? Onde o homem é o cabeça que está lá, né? À frente, e a mulher está ali logo depois ajudando, encorajando, né? E é assim que deve ser. E qual é a exceção disso, né? Quando que eu posso sair desse lugar de submissão? É legal que ela também fala isso, né? Claro que se o teu marido te pedir para você violar a palavra de Deus, né, fazer algo que é grotesco, você não vai fazer, algo ilegal, imoral, né? Se ele mesmo é violento, abusador, você tem que sair dessa situação, certo? Então, assim, é óbvio que tem essa exceção porque o anseio de Deus com relação ao casamento não é uma relação violenta,
e muito menos que te conduza a fazer coisas que são contra a própria palavra, né? Mas, tirando isso, gente, muitas coisas a gente às vezes encontra desculpas, mas se você quer que o seu casamento flua na presença de Deus, a gente tem que aprender a colaborar com isso, né? Então ela fala aqui o como, né? O como da submissão, desculpa. Mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Ela fala como isso foi transformador na vida dela, e entender que, do mesmo jeito que ela tinha aprendido que Deus era agora Senhor da vida dela, e que ela, né, o anseio agora dela era viver uma vida que agradasse a Deus, ela começou a entender que desse mesmo jeito ela deveria fazer com o marido dela, né? Então, assim, foi aprendendo, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, quando ela entendeu que essa submissão ela faria, não necessariamente assim para o marido ali no primeiro momento, mas estaria fazendo para Deus, aquilo começou a ser um caminho novo que ela considerou e começou realmente a praticar isso, né? E qual é a extensão da submissão? Outro versículo aqui. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos, né? Então, assim, é em tudo. Não tem uma regra de, né, nisso eu faço, mas aquilo eu não faço. Isso eu faço, não. Em tudo. Você vai se entregar e entender que a decisão final vai vir dele. E se Deus quiser, você vai ter um marido aí abençoado, né? Você tem sempre o recurso da oração, da conversa. Mas, gente, creia que Deus também trabalha em você através da vida do seu marido, né? E ela fala de onde vem a força para isso, né? E o principal motivo que nos faz não obedecer a isso é o medo, né? Muitas vezes a gente tem medo que o marido não tá enxergando tudo, que ele não tá vendo, que, né, assim, que a gente teria tomado uma decisão bem melhor, né? Quantas vezes a gente pensa assim, né? Só que a fé é o oposto do medo. E quando você eleva toda essa questão da submissão para um plano espiritual, e você entende que é um princípio de Deus e que Deus está vendo ali o seu coração, tudo muda, né? E ela fala assim: é pela fé que você e eu acreditamos que Deus trabalha diretamente em nossas vidas por intermédio do nosso marido. É uma questão de fé, sim, você se submeter às vezes a uma decisão que não é a que você tomaria, mas você acata, porque você entende que tudo bem, é ele que vai prestar contas a Deus, né? Então, ele que sabe, e eu tô aqui para ajudar nessa decisão, né? E aí ela fala, tá, tudo bem, né? Eu entendi, mas ela que era hippie lá nos anos 60, que para ela era muito difícil esse conceito de se sujeitar à autoridade. Ela, né, tinha vivido para lutar contra qualquer tipo de autoridade e de repente entender que em Deus as coisas não são assim, né? Que em Deus existe uma ordem, uma hierarquia que traz vida, na verdade, né? Eu particularmente, né, agora abrindo parênteses, né, para mim foi muito libertador quando eu entendi essa questão, né, de como ao Senhor, porque para mim eu me entregar a Jesus e colocar a minha vida debaixo dessa autoridade de Cristo, sempre foi para mim um lugar de descanso, de confiança plena, de saber que agora Deus estava cuidando de mim. Quando eu me coloco debaixo ali dele, eu estou sendo cuidada, protegida por ele, sempre ter o cuidado de manter a minha vida ali escondida em Cristo. Isso sempre me trouxe paz, descanso, sempre foi muito bom. E quando eu entendi que eu estava também debaixo da proteção do meu marido, né? O me submeter tem a ver com eu estar ali debaixo dessa proteção. Então isso para mim foi muito libertador. Espero que seja para você também, né? E ela fala, tudo bem, entendi tudo isso, mas como que eu pratico, né? Ela dedique seu coração a honrar o seu marido e respeitá-lo. É uma decisão. Como você o trata, como você fala dele para os outros, né? Você ouve o que ele fala com atenção?
Você pede as coisas ou você manda as coisas, né? E ela conta um pouquinho do processo que foi para ela, né? Ela falou que a primeira coisa que ela fez que ela conseguiu fazer, foi não falar nada. Ou seja, diante de alguma coisa que ele falava, ela tinha muito hábito de corrigir, de contestar e sempre acabava em briga. E ela percebeu que muitas vezes era melhor não dar a opinião dela, que não importava tanto assim, e que a melhor coisa era não falar, ficar calada ali e não falar. E ela viu que isso começou a ser bem melhor para o relacionamento deles, né? E eu imagino que ela orava, né? Assim, porque não é que a gente tem que ficar engolindo sapo, gente. É uma atitude do coração. Eu quero honrar ele, então não vou ficar desrespeitando, então eu não vou ficar de picuinha, né? É uma atitude do coração. Segunda coisa que ela começou a fazer, depois que ela percebeu que era fácil não falar, ela começou a tentar agora ser positiva. Então, quando ele falava alguma coisa, ou pedia alguma coisa, ela falava assim, claro, sim, posso, né? Claro. E ela fala que ela começou a fazer disso um hábito, né? E até tem uma história que ela fala que um dia ele estava em Singapura, numa missão, no trabalho, e ele ligou entusiasmado para ela e falou assim, olha, vamos vir morar em Singapura e tal, o que que você acha? Vamos. E ela, sem pensar, falou, claro, sim, vamos. E no final, depois que ela pensou, meu Deus, olha o que eu falei. Mas que foi um ano maravilhoso da vida deles. No final, assim, os filhos queriam morar lá para sempre, né? Ficaram um ano só, mas foi uma experiência maravilhosa que ela se permitiu isso para a família por conta desse coração de entrega, sabe? De embarcar na do marido. Bom, diante de cada situação, a terceira coisa que ela fez foi, diante de cada situação, ela se perguntava, eu tô me submetendo ou eu tô resistindo? Né? Como que tá o meu coração? Por que eu tô falando assim e não assado, né? Tipo, analisar. E ela fala, né, assim, não deixe que isso seja uma coisa fria, mecânica, mas realmente permita que Deus trabalhe no seu coração, trazendo uma nova mentalidade, uma nova atitude, uma nova postura, sabe? De honrar, de valorizar essa pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida, né? Quanto mais a gente olha com um olhar de atenção, de honra, né? Melhor isso é para o casamento, né? Enfim. É isso aí, gente. E claro, para aquela que não é casada, né? Voltando aqui, isso é uma questão para todo mundo, para homem, mulher, solteiro. Vamos ler Romanos 12:10 aqui para acabar. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Gente, eu sei que a palavra de Deus ela anda na contramão do mundo, de toda a mentalidade desse mundo. Mas para todo aquele que ama o Senhor e quer viver uma vida plena em Deus, considerar o outro superior é muito importante, assim, dar honra ao outro, né? Seja quem for a pessoa que você deve prestar honra, a palavra fala de honrar pai e mãe, né? A palavra fala de honrar as autoridades, seja quem for, faça de todo o coração, como para o Senhor. Amém? Você vai ver muitos frutos na sua vida. Beijo, até mais!